Alguma vez você já brigou com a sua família por conta de dinheiro? Pois eu briguei essa semana e é meio estranho. Se você viu meu vídeo sobre metas, um dos meus objetivos era aprofundar o relacionamento com as pessoas que eu já conheço. Aparentemente eu sou muito bom em destruir os meus objetivos, que eu já caguei tudo. Mas o fato é o seguinte, eu briguei com a minha família. Não foi uma briga, né? Foi mais especificamente meu pai, porque ele me pediu dinheiro emprestado. E é um tópico meio complicado pra mim, pedir dinheiro emprestado. Eu entendo que, eu tô numa situação um pouco melhor, porque, querendo ou não, eu tô aqui na Europa, ganho euro e tudo, popopó. Só que o que aconteceu foi o seguinte, nessa situação, né, que gerou esse desconforto. O fato é que eu não fui envolvido no processo, né, que gerou esse pedido de ajuda. Então, meio que eu só fui comunicado do boleto. A gente precisa de ajuda. Então, vamos lá, vou dar um pouco de contexto sobre o que aconteceu. Os meus pais decidiram que eles iam reformar a casa. E eles até chegaram a conversar comigo, né, falar sobre isso, que eles estavam pensando em fazer essa mudança ali na casa, né, trocar o rostinho dela. E beleza, falei, que legal, acho interessante o projeto, tá na hora. Só que o que acontece? Quando ele me disse isso, na minha cabeça, eu achei que já estava tudo resolvido, que já tinha orçamento, que já sabia como ia fazer, quanto ia gastar. E eu super apoiei, falei, vai lá e, né, faz isso daí que vai ser legal, vai valorizar a casa, tudo. Só que daí foi o início da confusão. E eu digo isso porque o que aconteceu foi o seguinte, eles começaram as reformas e simplesmente cagaram para a parte do dinheiro. Eles não planejaram, não orçaram, eles só foram fazendo. E daí, quando eles começaram a ver que estava gastando muito dinheiro, eles tiveram que recorrer para quem? Para mim. E eu fiquei bem bravo. Eu lembro que eu fiquei bem bravo, porque eles não se planejaram, eles não têm dinheiro guardado para esse tipo de coisa, e mesmo assim eles decidiram que era uma boa ideia. E quando isso aconteceu nesse primeiro momento, eu decidi falar com eles. Eu falei, poxa, como assim vocês começam um bagulho sem se programar, sem orçar, sem planejar? Ah, não, porque a gente não achou que ia sair tão caro, não sei o quê. E reforma, né? Trabalhar com a casa, mexer na casa é um negócio caro. E, cara, fazer isso no escuro, sem se planejar, é loucura. E daí a gente acabou conversando, então eu decidi ajudar, né? Falei, tá bom, vai. Tem uma grana guardada aqui, eu vou colaborar, mas eu espero que vocês façam o mínimo para começar a juntar dinheiro para que isso não se repita, né? Porque não é legal. Vocês têm aí quase 50 anos, vocês não têm noção do que entra de dinheiro, o que sai. E eu, por experiência própria, eu sei o quão ruim é isso. E quando eu falei isso, eu falei, porra, pelo menos agora conversamos, acho que eles vão entender que não é assim, né? Vem até mim só com boleto e pronto, tá resolvido. O problema é que não, isso foi só o primeiro de vários outros pedidos de suporte financeiro. E, não é que eu não queira ajudar, que eu não possa ajudar, mas o jeito que tá acontecendo, sabe, me estressou. Porque em nenhum dos momentos eu vi eles progredindo no sentido de começar a guardar dinheiro, começar a se preparar para imprevisto, sabe? Porra, tem uma reservinha ali para esse tipo de coisa. Não. Começa a gastar, não sabe orçamento, não sabe valor de nada. E, cara, chega um ponto que, pelo menos eu, saturei. E, pra vocês terem uma noção, eu emprestei eu emprestei 10 mil, me pediram mais 2, eu tava quase indo assim, até que semana passada, meu pai me mandou uma mensagem, não tem como você me emprestar mais 250 pro eletricista que tá aqui. Ali eu confesso que eu rasguei, porque não é que eu não tenho essa grana, mas, de novo, cara, 250, ele ganha um salário bom, ele tem uma remuneração legal, né, até porque só ele mantém a casa e tudo, mas ele não tem controle, ele não tem uma reserva e, ali pra mim foi a gota d'água. Eu fiquei bem magoado, fiquei bem bravo. E confesso que eu fiquei estressado também, então ali eu rasguei. Talvez eu tenha me exaltado um pouco, mas eu rasguei. Eu falei, cara, não sou caixa eletrônico de ninguém, sabe? Não tô aqui pra ficar limpando a sujeira de ninguém, eu tô tentando viver a minha vida e eu não tô conseguindo. Depois eu fiquei com um pouco de peso na consciência, né, pelo que eu falei, mas ao mesmo tempo eu fiquei leve, sabe?
porque parece que em vez de só ficar engolindo seco, quando a gente fala, a gente fica mais leve. E eu falei, cara, não dá. Eu preciso dar um ponto final nisso, porque enquanto eu ficar dando dinheiro, eu tenho certeza que eles vão ficar pegando, sabe? Eu não sou pai de ninguém, não tenho essa obrigação. Mas, claro que eu gostaria muito de ajudar, desde que eu visse mudança na parte deles, sabe? De, tipo, começarem a se organizar, começarem a juntar uma grana pra esse tipo de coisa. Mas é bizarro, porque essa grana que eu tinha guardado era uma grana para reserva de emergência. E, convenhamos, reformar uma casa não é uma emergência, sabe? Então ali foi meu primeiro grande alerta. Que inclusive eu até discuti com eles. Discuti, tipo, eu falei, porra, gente, isso aqui é grana para emergência. Você tem um caminhão, que é o trabalho dele, né? Ele tem um caminhão. Se acontece alguma coisa e você precisa do dinheiro, eu tenho, porque é para uma emergência. Não é para casa, não é para arrumar casa. Quando você me falou desse projeto, para mim você já tinha tudo preparado, contado. Mas não, foi um impulso, sabe? E isso me revolta, porque agora, se acontecer alguma coisa, por exemplo, com o caminhão, tá lascado. Porque eu já não tenho mais o dinheiro e ele também não tem nada, sabe? Então, tá sendo difícil lidar com esse episódio, porque eu não quero ser uma pessoa ruim, um filho ruim, detesto. Inclusive, uma das minhas metas era ser uma pessoa melhor, né? Mas, pô, ser uma pessoa melhor não necessariamente quer dizer que eu tenho que ser trouxa, sabe? E eu não sei se você já teve tretas com a sua família por conta de dinheiro, mas é complicado. É complicado porque é um mix de culpa, sabe? Um mix de culpa e arrependimento, talvez. Não sei explicar muito bem, eu só sei que fiquei desgostoso. E desde que eu falei não, né? Falei, não vou emprestar mais, chega, não tem condições. Ele ficou bravo e ele não tá mandando mais mensagem. Então, claramente já falhei no meu objetivo de aprofundar as relações. Mas é que, antes de mais nada, né? Antes de tudo, eu também tenho que me priorizar. E eu vi que se eu continuasse nessa coisa de só dar o dinheiro e pronto, não ia ser muito produtivo, não ia dar muito certo. E a real é que eu não sei se eu fiz a coisa certa, sabe? De brecar, de falar essas coisas, mas sei lá, eu sinto que foi melhor parar, brecar agora, do que deixar isso se estender, porque querendo ou não, acaba me afetando também, sabe? Então, hoje o diário foi curto, foi um desabafo. Eu queria saber de você, se você já tretou com a sua família, já brigou com a sua família por algum motivo, e se foi dinheiro, bem-vindo ao clube, que realmente não é fácil. Vamos ver como vão ser os próximos episódios dessa novela. Inclusive, já até levei isso para terapia, né? E ela me contou que é importante definir limites e que o que eu estava fazendo ali é como se eu fosse o pai da relação. Porque daí eu brigava, falava, mas aí no fim do dia ainda dava o dinheiro. Então era como se estivesse rolando uma inversão de papéis. Eu fosse o pai e eles os filhos, sabe? Então eu tenho que agir como filho e entender que tá tudo certo, sabe? Falar não, desconversar, falar do clima, mas não tentar dar lição de moral e depois toma o dinheiro, sabe? Porque você só alimenta esse ciclo vicioso, beleza? Então, acho que é isso. Só queria registrar porque é um assunto que tá na minha cabeça e tá me fazendo pensar bastante essa semana. Espero que a situação melhore e vamos ver. Se você se identificou, deixa um like, sei lá, se inscreve no canal para fortalecer. E no mais é isso, tamo junto. Um beijo, um abraço, um cheiro amasso e tchau!